Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Inês. Que bom estar aqui com vocês nessa aula inaugural do canal voltado para a educação básica do ensino fundamental. Caso goste deste conteúdo, por favor, inscreva-se no canal, deixe o seu like e um comentário. Caso tenha algum conhecido que goste ou precise de um reforço, compartilhe com ele. Ficarei muito feliz. Eu preparei a nossa primeira aula, que versa sobre conjuntos, certo? Vai ser a nossa primeira aulinha, então. Começamos, então, a perguntar: o que é um conjunto, então? Conjunto é uma coleção de símbolos ou objetos. A essa coleção de símbolos ou objetos, eu dou o nome de elementos. Eu preparei aqui um conjunto chamado conjunto A. Conjunto A. Esse conjunto A vão ser das letras da palavra abacate. Este é o conjunto que eu quero. Pessoal, a palavra abacate será, os elementos desse meu conjunto. Cada letra da palavra abacate será os elementos desse meu conjunto A. Veja bem. Então, o meu conjunto A terá como elementos a letra A, a letra B, a letra A, a letra C, A, P e a letra E. Vamos para as considerações. Notou que essa letra aqui é maiúscula e essa aqui é minúscula? Tem um porquê. Eu te disse que eu ia escrever um conjunto, que fosse da palavra abacate, com as letras da palavra abacate. Então, esse A maiúsculo será o nome do conjunto. Se é nome, é com letra maiúscula. Costumamos usar as letras do nosso alfabeto para designar os conjuntos. Então, aqui poderia ser A, B, C, D, enfim. As letras que vão dentro deste conjunto são os elementos, todos em letras minúsculas, todos separados por vírgulas. Todos eles separados por vírgulas. Mas aqui já temos ainda outra observação. Dentro de um conjunto, nós não repetimos elementos. Se eu notar a palavra abacate, eu tenho a vogal A repetida 3 vezes. Não pode. O que eu vou fazer então? Eu vou tirar este A e vou tirar este A. Então, o meu conjunto A das letras da palavra abacate terá como elementos a letra A, que é este A aqui, a letra B, a letra C. Ai, faltou a letra A. Não faltou. Eu disse que não se repete. Então, este aqui entra? Não entra. Já tem aqui. E tenho a letra T e, por fim, a letra E. Outra observação. Os elementos de um conjunto serão sempre marcados por chaves, no início e no fim, certo? Pergunto, quantos elementos tem a palavra abacate? 1, 2,
3, 4 e 5. Então, a palavra abacate tem 5 elementos. Certinho? Vamos ver um outro conjunto, certo? Vou pôr o conjunto B, para mudar o nome, né? Conjunto B igual aos números naturais 0, 1, 2, 3, 4, até não terminar mais. Vou dar o nome a um outro conjunto, vou dizer, esse conjunto aqui vai ser o C, certo? Esse meu C aqui, eu vou dizer que são as vogais, letras que formam as vogais. Eu tenho o A, vírgula, E, vírgula, I, vírgula, O, vírgula, U, vírgula, e fecha chaves, porque todo o conjunto vem entre chaves, todos os elementos vêm separados por vírgula, e ele é demonstrado com uma letra do nosso alfabeto sempre maiúscula, porque é o nome do conjunto. Vamos fazer algumas considerações. Eu vou pegar o conjunto B. Esse conjunto B, eu comecei 0, 1, 2, 3, 4 e coloquei um reticências. Essa reticências aqui quer dizer que continua. Então, aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sem parar. Quando isso acontece, eu digo que esse conjunto, quando ele não tem fim, eu digo que ele é um conjunto, se ele não tem fim, ele é infinito. Olha esse conjunto aqui agora. Nós temos A, E, I, O, U. Quantos elementos tem aqui, hein? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem mais alguma vogal que tu conheça? Não. É a E, I, O, U. Quando tu sabe que tem um fim, nós vamos dizer que esse conjunto aqui é um conjunto finito. Ok? Tudo jóia até aí? Agora, nós vamos ver a representação de um conjunto. Como se representa um conjunto? Nós temos 3 maneiras para representar um conjunto, certo? A primeira maneira, eu digo que é por extensão. Por extensão. Como que funciona essa tal de extensão? Bom, quando nós vamos representar um conjunto por extensão, é quando nós escrevemos os elementos do conjunto. Escrevemos os elementos. Certo? Então, um exemplo. Eu vou fazer um conjunto A e eu vou representar esse conjunto A por extensão. É quando se escreve os elementos. Então, eu vou fazer os elementos das vogais. A, E, I, O, U. Pronto. Aqui nós temos a primeira representação.
Nós temos também uma segunda representação, podemos representar também um conjunto por compreensão. Por compreensão. Certo? Quando eu falo por compreensão, são conjuntos, certo? Que têm a mesma característica. Bom, como assim? Vejam, eu vou pegar esse conjunto A, E, I, O, U e vou escrever por extensão. Vou dar o nome desse conjunto de conjunto Y, certo? Qual é a característica que une esses elementos aqui? O que une eles é que eles fazem parte das vogais, não é? Então, eu posso escrever assim, ó. Eu quero um elemento X, eu quero um elemento, mas esse elemento que eu quero é uma vogal. Viu? Veja só, o conjunto A, E, I, O, U. Eu não quero escrever os seus elementos. Eu quero só compreender o que eu vou escrever. Ah, eu quero escrever o conjunto das vogais. O que elas têm em comum? Qual é a característica? É o A, E, I, O, U que pertence a esse conjunto. Ok? Temos também uma outra maneira para mostrarmos esse conjunto. Chama-se por diagrama. Diagrama de Venn, certo? Então, vamos ver ele aqui. Terceira. Eu não sei se vai dar tudo aqui, pessoal. Aí eu vou dar um corte e vou passar para outra folha, ok? Certo? Por exemplo, eu acho que vai dar tudo aqui sim. Vamos aproveitar então. Eu tenho um conjunto Y que tem o elemento 2, o elemento 9 e o elemento 3. Eu quero escrever esse conjunto na forma de diagrama. Para fazer um diagrama de Venn, a gente usa figuras geométricas, certo? Eu vou fazer um aqui. Não se preocupem que isso vai ser explicado melhor, tá? Desculpem a buzina do caminhão que acabou de passar. Então, nós temos dentro desse conjunto o número 2, o número 9 e o número 3. Essa é a terceira forma de mostrar a representação de um conjunto. Devemos lembrar também, pessoal, que com o passar, agora com o desenrolar, né, dos estudos, nós vamos ver muitas vezes cada um deles, tá? Então, não se preocupem com isso agora, certo? Como aplicar? Não se preocupe agora, neste momento, com isso. Vamos falar de um outro tipo de conjunto. Vamos falar, por exemplo, do conjunto E. Conjunto E. Esse conjunto E é os dias da semana. Dias da semana. Que começam pela letra N.
Qual é o dia da semana que começa pela letra N? Vamos ver? Nenhum dia da semana começa com a letra N. Então, eu vou dizer que o conjunto E é um conjunto vazio, que eu vou representar por esse círculo cortado, ok? Ou então, eu vou dizer que esse conjunto E é um conjunto vazio. Apenas eu vou colocar as chaves. Então, aqui eu tenho um conjunto vazio, certo? Agora, eu vou escrever um outro conjunto que também é importante, conforme nós vamos estudar os outros conjuntos mais adiante, como conjuntos números naturais, reais, assim por diante. Nós temos que saber toda essa básica aqui, certo? Eu vou fazer um conjunto F. Esse conjunto F, eu quero um número par, um número par menor que 5 e maior que 3. E maior que 3. Que me chama a atenção que o número tem que ser par, ele tem que ser menor que 5, mas ele tem que ser maior que 3. Então, vamos ver. Eu tenho o 3, o 4 e o 5. Tem que ser menor que 5. Tem que ser maior que 3. Qual é o número? 4. Então, esse conjunto tem apenas um elemento, que é o número 4. Então, eu vou dizer que o conjunto F é igual a 4. Esse conjunto tem um nome especial. O nome dele é conjunto unitário. Por que é conjunto unitário? Uni é um, né? Uma unidade, certo? Então, ele é conjunto unitário, tem apenas um elemento lá dentro. Então, voltando, o conjunto dos dias das semanas começa pela letra N e deu um conjunto vazio, porque não tem nenhum dia da semana que comece pela letra N. Então, como eu vou representar? Nada dentro, ele não tem elementos, então, conjunto vazio. Já o conjunto do número par menor que 5 e maior que 3 tem um elemento, que é o número 4, certo? Esse é o nosso conjunto unitário. Agora nós vamos ver o que é uma relação de pertinência. Certo? Essa relação de pertinência, gente, ela só ocorre entre elementos e conjuntos. Ela não ocorre entre conjunto e conjunto, nada disso. Ela só ocorre entre elementos e conjuntos. Aqui eu vou dar um outro conjunto. Vou escrever um conjunto qualquer. Escrever o conjunto D de dado, certo? Esse conjunto D de dado, eu vou dizer que é o número 2, o número 3, o número 5. Bom, agora eu vou perguntar para ti. O número 2, tá? Pertence ao conjunto D. O número 2 está dentro do conjunto D? Está, né? Ó, diz que o conjunto D é 2, 3 e 5. Então, eu vou dizer para ti que 2 pertence a D. E eu posso escrever isso dessa maneira aqui, ó. 2 pertence
AD. Tu viu como é que é o símbolo? É um Czinho transformado na letra E, certo? Vou dizer para ti também que, por exemplo, o número 5 pertence a D. Pertence a D, o número 5? Claro que pertence, tá aqui ele, ó. Ele pertence ao conjunto. Então, eu vou te dizer que, usando o símbolo matemático, pertence. 5 pertence a D. Pertence? Pertence. Bota ele. Agora, eu vou te perguntar. O número 8. Número 8. Pertence a D? O que tu acha? Tu acha que o número 8 pertence a D ou não pertence a D? Não pertence. Ele está aqui? Não. O número 8 não pertence a D. 8 não pertence a D. Como é que eu vou mostrar isso? Quando pertence, eu mostro assim. Esse zinho aí, bonitinho, que eu transformei em letra E. Quando não pertence, gente, eu vou mostrar assim. 8 não pertence a D. Ok? Vamos falar agora em conjuntos iguais. Gente, um conjunto só é igual quando tiverem os mesmos elementos. O elemento que tem em um tem que ter em outro. Não pode ter elemento diferente em nenhum dos conjuntos. Facinho, né? Mas vamos colocar aqui, caso tu queira tirar um print da tela. Vou colocar uns exemplos aqui para clarear a nossa mente. Bom, eu vou escrever o conjunto P, certo? O meu conjunto P, eu vou falar que é 5, 2 e 5, por exemplo. O meu conjunto Y, maiúsculo, eu vou dizer que é 2 e 5. Pergunto, o conjunto P é igual ao conjunto Y? Quando todos tiverem os mesmos elementos. Não pode ter nenhum diferente. Note. O conjunto P, eu tenho 5, 2 e 5. Mas lá no iniciozinho, o que eu te falei? Que não pode repetir os elementos dentro de um conjunto. Não pode. Então, o meu P, na verdade, é 5 e 2. Ah, para um pouquinho, professora. O Y é 2 e 5. O outro, P, é 5 e 2. É diferente? Não, não é diferente. Porque eu não estou falando em localização. Eu estou falando em elementos. O elemento 5 tem aqui e tem aqui. O elemento 2 tem aqui e tem aqui. Então, eu posso dizer que Y é igual a P. Ou P igual a Y, né? Que é a mesma coisa. Certo? Então, vamos escrever que a ordem aqui no caso não vai alterar nada. Não altera nada. Certo? Vamos fazer outro exemplo. Vou colocar o M. O M eu tenho 0, 4, 8 e 9. O N,
O N eu tenho 4, 8, 9 e 3. Pergunto, são iguais? Veja bem, 0 e já não tem 0. Ah, mas tem 4 aqui, tem 4 aqui. Tem 8 aqui, tem 8 aqui. Tem 9 aqui, tem 9 aqui. E isso aqui? Tem aqui? Não. Esse aqui? Tem aqui? Não. Então, eles são diferentes, certo? Então, aqui nós já estamos falando de conjuntos iguais e aqui nós estamos falando de conjuntos diferentes. Então, quando o conjunto é diferente, eu represento este conjunto, essa diferença, por este sinal aqui. É um sinal de igual cortadinho. Na matemática, geralmente é assim, tá, pessoal? Quando as letrinhas estão cortadas, é porque não pertence, é porque é diferente. Aí a gente vai aprendendo isso, ok? Vamos fazer agora um pequeno exercício, tá? Para a gente dar uma centrada um pouco no que nós falamos até agora, tá bom? Então, eu vou ter aqui um diagrama. Diagrama de Venn, certo? Onde tu vai observar e vai me determinar quem é o conjunto A, quem é o conjunto B e quem é o conjunto C, tá? Nós vamos falar agora de elementos e de conjuntos. Vamos ver então. Eu vou dizer que o A vai estar aqui dentro. O que eu tenho? Vou fazer um outro conjunto aqui, que eu vou chamar de conjunto B. E vou fazer um outro conjunto aqui, que eu vou chamar de conjunto C. Outro diagrama, na verdade, também, né? Para não ficar te dando as dicas dos elementos. Pronto. Ok? Pergunto, quais elementos eu tenho aqui dentro do conjunto A? Quais elementos fazem parte do conjunto B? Quais elementos fazem parte do conjunto C? Vamos lá, então? O meu conjunto A. Quem está dentro aqui, ó, do A? É o 2, o 3 e o 4. Quem está dentro do B? O 4, o 5 e o 6. Quem está dentro do C? O 6, o 7, o 8 e o 9. Certo? Agora, segundo a relação de pertinência, certo? Vou escrever aqui, segundo a relação de pertinência. Para te poder enxergar melhor isso, pertinência. Eu quero que tu me diga se 2 pertence ao conjunto A, se 8 pertence ao conjunto B, se 9 pertence ao conjunto C, se 6 pertence ao conjunto B. Vamos lá? Vamos ler então. O número 2 está dentro de qual conjunto? Olha aqui, ó, o 2 onde está? Está dentro do conjunto A. Então, eu vou dizer que 2 pertence a A. O número 8 está nesse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui é do conjunto C.
Então, o número 8 pertence ao conjunto B? Não, não pertence. 9. O 9 não está aqui, não está aqui. Opa, está aqui. Está dentro do conjunto C. Então, ele pertence ao conjunto C. O 6, gente, número 6. Ele pertence ao conjunto B? Pertence. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui. Ele pertence ao conjunto B. Mas também pertence, ó. Onde é que ele está dentro? Ele também está dentro do conjunto C. Então, 6 também pertence ao conjunto C. Certo? Vamos ver agora. 5 pertence a A. 7 pertence a C. 3 pertence a B. E 8 pertence a A. Vamos ver? O número 5 está aqui dentro, ó, do conjunto preto? Do conjunto A? Não, gente. Então, o número 5 não pertence ao conjunto A. Vamos para o número 7. O número 7 está aqui, ó. Ele está dentro de qual conjunto? Do conjunto C. Então, o 7 pertence a C. Número 3. Aonde está o conjunto? O elemento 3 está dentro do conjunto A. Então, 3 pertence a B? Não, ele pertence a A. Então, 3 não pertence a B. 8. 8 pertence a A? Ele está aqui no conjunto pretinho? Não. Ele está dentro do conjunto vermelho? Não. Ele está dentro do conjunto verde. E o conjunto verde é o conjunto C. Então, o A não pertence, o 8, desculpa, não pertence ao conjunto A. Ok, pessoal? Vamos agora dar uma olhada num conjunto que nós vamos conversar mais tarde sobre ele, certo? Nós vamos falar agora sobre o conjunto universo. Olha, ele pode ser representado assim ou então pelo 1 grande, tá? Eu costumo representá-lo assim para não confundir com outro conjunto, com um outro subconjunto que nós vamos ver depois, tá certo? Então, conjunto universo. O que é um conjunto universo? Gente, o conjunto universo, ele é formado por todos os elementos estudados para uma solução. Por exemplo, mais adiante, nas nossas aulas, nós voltaremos a falar nele. Se eu estiver usando o conjunto dos números reais, a minha resposta vai ser o conjunto universo. Se eu estiver usando o conjunto Z, né, que é o conjunto dos números inteiros, a minha resposta vai ter um elemento do conjunto Z, assim por diante. Agora, neste momento, tu vai precisar só saber que conjunto universo é formado por todos os elementos utilizados para estudar uma situação. Certo? Então, no momento que tu tem que saber é isso aqui. Fechou? Pessoal, na aula que vem, então, nós voltaremos ainda falando sobre conjuntos. Então, gostou? Se gostou, inscreva-se no canal, deixa o like, comenta e compartilha com quem precisa estudar. Chama teus amigos aqui para o canal. Pessoas que gostam de estudar matemática, que precisam estudar matemática, ou pessoas que querem exercitar, né, o seu raciocínio lógico, a sua mente. Compartilhe, pessoal, ajude a alavancar esse canal para chegarmos cada vez mais longe e ajudarmos mais e mais pessoas, certo? Beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau!